Vamos falar então sobre alguns segredos para o bumbum na nuca que tanto a mulherada busca e alguns homens também, por que não, não é? Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque quando a gente vai falar de glúteos, principalmente no caso dos homens, tá? Vou começar puxando a orelha, muitos deles realmente não precisam treinar. Porque já faz um agachamento pesado, tem uma genética ok, está compatível e tudo certo. Tenho vários alunos que não treinam glúteo isoladamente, mas eles trabalham glúteo com algum outro tipo de exercício, stiff, agachamento, passada, etc. Mas tem alguns que não têm membros inferiores desenvolvidos e, consequentemente, os glúteos. E, homens, glúteos fazem muita diferença estética, principalmente numa calça jeans, numa sunga, etc. Então, dê atenção sim para os glúteos. Vários alunos meus da consultoria, quando eu detecto que tem uma perna muito ruim e um glúteo muito para trás, aí a gente desce o pau no glúteo desse aluno. E aí nesse momento você deve estar dando risada, porque você é um segunda intenção total, isso aqui é a quinta série, porque uma das maneiras da gente melhorar os nossos glúteos, tá, meninos e meninas, é treinando 2 vezes por semana. Então, existem várias maneiras de se focar um músculo fraco, eu já expliquei algumas aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema. A que eu mais uso com os meus alunos da consultoria é o trabalho de um músculo fraco 2 vezes por semana e o restante 1 vez por semana. Só que na hora de fazer essa divisão, você precisa tomar um grande cuidado. Por exemplo, vamos assumir que você faz dorsal, e em treinamento de dorsal você faz levantamento terra. E aí você vai fazer na quinta-feira um treinamento de glúteos, membros inferiores, completos. Aí você fala, beleza, vou encaixar um segundo treino então. Eu vou encaixar um treino no sábado de glúteos, na terça. Não, porque você está ativando o glúteo várias vezes na semana e isso não é legal. Então o que você precisa pensar quando você for estruturar o teu treinamento? Onde que eu ativo o glúteo? Entendeu? Eu ativo de sábado à noite. Não, eu estou falando de outra, na musculação. Ah, tá, não, desculpa, nunca. Então, vamos fazer o seguinte, você faz segunda-feira dorsal, então você faz segunda-feira dorsal e glúteos. Quinta-feira, membros inferiores completos, que vai ter glúteo ali. O resto da semana, descanso. Até no sábado à noite, outra vez, meu, sossegue. Sábado à noite você pode usar, mas não usa musculatura, tá? Ridículo, né? Se desinscreva do canal, não vire meu aluno na consultoria, não vai dar certo. Não, mas é só para dar um tonzinho de piada. Ah, é piada, Leandro? Para mim não é, então tá bom. Vamos voltar pro vídeo. Quando você vai treinar 2 vezes por semana, você normalmente não utiliza um volume muito excessivo. O que eu vejo entre os alunos da consultoria mesmo, novos alunos, né? Como é que tá seu treino? O músculo fraco, o cara tá arregaçando o músculo fraco. Calma. Você precisa estimular ele. E um músculo fraco, ele não é assim, ah, vou descer um pau nele gigantesco que ele vai crescer. Não vai. Você não vai resolver o músculo fraco assim. Como é que você vai resolver? Você vai estimular ele mais por meses, anos, às vezes. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Panturrilha sempre foi um ponto fraco meu. Eu demorei anos focando ela para conseguir hoje ficar o que eu acredito ser equivalente. E até hoje eu ainda tinha um pouco de dúvida. Até o dia que o Balestrinho olhou e falou, nossa, as panturrilhas são boas, hein? Bom, se o Balestrinho falou, tá tudo certo, tirou isso da minha cabeça. Porque a gente precisa de uma opinião de fora, isso é muito importante. Então, para focar um músculo fraco, você precisa de muito tempo de trabalho. Esquece, você não vai resolver em 2 meses. Pode esquecer. Às vezes é trabalho de 2, 3, 4, 5 anos. Mas fazendo dessa maneira você vai ter uma progressão. Um ponto que a gente tem que lembrar é que o glúteo, a gente pode dividir aqui, né, falar minimamente de glúteo mínimo, médio e máximo. O glúteo máximo é o que dá a projeção para trás, é o porta-mala, é o carro sedã. Então a pessoa está aqui de lado, eu não vou ficar de lado para mostrar meu glúteo para você. Está aqui de lado e é a parte que fica para trás, projetada para trás. Aqui é o bolso da calça, então para cá, beleza. Isso é o glúteo máximo. O glúteo médio e mínimo, aí nós vamos trazer aqui para frente, certo? Obviamente de costas, né? E aí você vai ver o glúteo médio e mínimo dando o quê? Uma sensação de glúteo esparramado. Então eu estou olhando aqui, um corpo violão, essa coisa para o lado horizontal é glúteo médio e mínimo. Se você só trabalha o glúteo máximo, não trabalha o médio e mínimo, você perde a oportunidade de melhorar o teu bumbum. O que a gente vai fazer aqui então? Como que eu trabalho o glúteo máximo? Tudo que é extensão de quadril, você vai trabalhar o teu glúteo. Leandrão, me simplifica um pouco. Quando você projetar o teu pé em direção
as tuas costas, sem flexionar o joelho, você está trabalhando o glúteo máximo. Quando isso acontece? Agachamento livre. Quando eu faço um 4 apoios, uma elevação pélvica, todos eles são exercícios que vão trabalhar o glúteo máximo. E o leg press também, né, Leandrão? Porque o leg press eu estou jogando para trás, depois para frente, eu estou levando aqui. E isso. Quando é que eu trabalho o glúteo médio e mínimo? Quando eu estou fazendo abdução de quadril. Então, cadeira abdutora, abdução de quadril com caneleira, abdução no cross. Leandro, eu sempre confundo esse negócio de abdução e adução. Vamos lá, então. Abridução. Quando você abrir, é uma abdução. Quando você fechar, é uma adução. Fim. Ah, isso daqui é o quê? É uma abdução lateral de ombros. Uma abridução. Eu estou abrindo. Adução de ombros. Então você tem que ter trabalho de glúteo médio, mínimo e máximo. Você precisa ter exercícios compostos. Então sim, o agachamento, o leg press, a passada, todos eles são fundamentais para a construção do glúteo. Por isso que muitos homens, como eu comecei falando lá no comecinho do vídeo, muitos homens às vezes não fazem de forma isolada. Por quê? Porque já agacha tão bem que já trabalha o suficiente para aquela condição morfológica que ele quer se encontrar. Beleza. Lógico que isso varia de pessoa para pessoa. Já tive aluno meu que falou assim, olha, eu quero ter o glúteo grande, porque eu curto. Beleza, não tem problema nenhum. Então nós vamos fazer isolado porque você quer isso. Mas normalmente, para uma estética padronizada, não precisaria. Só que eu não posso trabalhar com um padrão do mundo para uma pessoa que tem vontade própria. Então você vai chegar para mim e fala assim, Leandro, por qualquer motivo que seja, eu quero um glúteo grande, eu sou modelo de sunga, eu preciso de um glúteo grande. Tá bom, dá. Não vou comprometer motoramente o meu aluno? Não. Vou ferrar com alguma coisa? Não. Então podemos fazer esse trabalho. Só que você precisa também dos isoladores. Por quê? Tem gente que fala assim, ai, o 4 apoios não funciona. Funciona sim, tá? Você está isolando uma musculatura que está sendo trabalhada até o limite. Ela vai crescer, ela vai responder. Ah, mas se eu fizer só ela? Então, por isso que eu falei, você tem que mesclar. Quando você vai fazer, às vezes, um agachamento livre, o que pode acontecer? Você pode falhar o teu quadríceps, teus isquiotibiais, antes de falhar o teu glúteo, o que é muito provável que isso aconteça. E aí, como eu disse, dependendo do objetivo, tudo bem. Dependendo do objetivo, não. Então você vai colocar exercícios isoladores. Glúteo nas máquinas, glúteo no cross. Tudo isso é necessário, sim, quando você quer construir um glúteo extremamente diferenciado. Você pode ver que todo tipo de bodybuilder, todo tipo de atleta faz exercício isolador e exercício composto. Então é porque é necessário. Porque eu recebo lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia, às vezes dúvidas do pessoal, mas exercício só composto ou só isolador? Mas por que você está escolhendo então um dos dois? Você assinou pacto com o diabo? Não, só posso fazer isolador ou só composto. Tem que ter os dois no seu treinamento, dependendo do contexto, mais de um do que outro. Eu vou pegar um atleta de alta calibragem muscular, ele às vezes precisa de mais isolador do que de composto, porque ele está trabalhando o detalhe. Eu vou trabalhar com aluno iniciante, às vezes é mais composto do que isolador, que eu preciso construir para depois lapidar, igual um diamante. Então o diamante grandão, quando eu vou lapidando, ele fica lindo, pequenininho, bonito. Só que primeiro ele tinha uma forma mais exuberante, então depende do que eu estou trabalhando. Mas o segredo para o bumbum é esse. Um outro ponto é cadeia cinética posterior encurtada. Gente, se você tem encurtada, e a maior parte das pessoas tem, principalmente quem tem acima de 1,70, 1,80, quanto mais alto é, normalmente mais a cadeia cinética posterior é encurtada, então você precisa de flexibilidade. Alongamentos para melhorar a flexibilidade são sensacionais, feitos, tá, num horário distante do treinamento. Nem logo antes, nem logo depois, distante, se for muito encurtado. Uma técnica que eu gosto muito é de usar o FST7 de Rainy Rumbled, treinador de Phil Heath e Jay Cutler, simplesmente isso. Ah, quer dizer que ele ganhou o Olímpia porque fazia FST7? Óbvio que não, mas a gente tem que considerar uma técnica dessa porque é eficiente. O FST7 com o stiff, que já é um exercício que ajuda na flexibilidade da cadeia cinética posterior, é fantástico, porque você concilia o stiff com o FST7, que é fazer um alongamento entre as séries. Galera, isso solta o posterior muito bem e melhora, só para vocês saberem, tá? Até mesmo o desenvolvimento de panturrilha. Tem muita gente que tem panturrilha encurtada, aí encurta mais ainda o movimento e aí erra tudo. Então, você tem que melhorar a flexibilidade da sua cadeia cinética posterior. Você colocando todas essas dicas em prática, é certeza que teu glúteo vai sair, de acordo com o teu potencial genético. André, não dá para colocar um treino de glúteo?
pra gente dar uma visualizada no treino. Ninguém quer olhar o seu glúteo. Ah, bom, então tudo bem. Então eu vou indicar um vídeo prático agora sobre treinamentos de glúteos. Dá uma conferida aqui.